Pois é assim que começou o ano de 2022 aqui em São Paulo. Na verdade, foi assim que terminou o ano de 2021, com muita chuva e pouco sol. Ó, não vou reclamar, apesar de ver aí esses estados que estão sofrendo com o excesso de chuva, aqui em São Paulo não dá para reclamar. É claro que a gente sofre também quando chove demais, a cidade é muito impermeável, não tem áreas para água é, penetrar na terra, então o que acontece? Ela vai toda para a parte mais baixa da cidade e quem está na parte mais baixa acaba sofrendo. Mas a chuva para nós aqui é realmente uma bênção e a gente agradece sempre que chove. Por quê? Porque tira um pouquinho dessa carga de gás carbônico que tem no ar, porque são dezenas de milhares de motos, carros, ônibus, caminhões soltando gás carbônico o tempo todo no ar. Se você mora numa grande cidade, sabe do que eu estou falando. O ar fica muito melhor quando chove. Ó, até os passarinhos ficam mais felizes. Mas não foi só chuva que deu esse final de ano aqui em São Paulo. Nevou também em São Paulo. Você acredita? Dá só uma olhada nos flocos de neve caminhando, passeando aqui pela minha Jabuticabeira, a Jurema. É claro que isso não é floco de neve, né, gente? Isso são aquelas pragas das cochonilhas que estão empesteando a minha Jabuticabeira. Eu estou há dias travando uma luta feroz contra elas na base da violência, da força física, mas não adianta. Dá a impressão de que eu consegui eliminar todas, no dia seguinte eu volto, tem lá essas pragas, essas pestes caminhando pela minha jabuticabeira. Então eu fui atrás e fui procurar receitas de inseticidas naturais que pudessem me ajudar nesse combate. Olha, eu vi dezenas de receitas, só que a maioria delas com produtos assim que não são fáceis de se arrumar, ou pelo menos eu não tinha em casa como fumo em corda. E aí eu encontrei o canal de um rapaz que ensina a fazer uma receita muito simples com 3 ingredientes que eu tenho certeza você tem aí na sua casa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou montar a receita agora, eu vou fazer essa receita. Logo na sequência eu vou dar a primeira aplicação, 24 horas depois eu dou a segunda aplicação e volto depois de alguns dias, mas nesse vídeo ainda, para poder mostrar o resultado. Se deu certo, obviamente eu vou dar todos os créditos para o rapaz e para o canal aqui nesse vídeo mesmo. Bora ver como é que faz essa receita? Você acredita que faz 2 dias que eu gravei a última cena? Quando eu parei para poder fazer a receita, começou a cair um pé d'água aqui em São Paulo e só foi para a noite. Aí começou a chover pelas laterais e não tinha jeito de continuar. Ontem choveu o dia inteiro e como é que eu ia aplicar esse inseticida natural, sendo que a jabuticabeira estava sendo lavada pela água da chuva? Não tinha jeito, né? Mas hoje, mesmo chovendo, o sol deu as caras assim de leve, mas ainda continua chovendo. Mas dá uma olhada só, eu acabei criando aí uma cobertura provisória para a jabuticabeira e vai ficar assim durante 48 horas para dar tempo de eu aplicar a primeira e a segunda mão de doses, né, desse inseticida natural para ver se a gente acaba com as cochonilhas. Então, pelo menos por enquanto, a água da chuva não vai lavar esse inseticida natural. Bom, eu disse que eram 3 itens muito simples que você vai ter na sua casa: água, farinha de trigo e detergente. Bom, segundo o autor da receita, a água é que vai agregar tudo. O detergente é para fazer com que essa mistura grude nas cochonilhas e também na planta. E é só eu gravar que o cara começa com a serra, é brincadeira. E o trigo, a farinha de trigo, é o que vai fazer com que as cochonilhas morram, sei lá, talvez por asfixia, acredito que seja isso. Qual é a medida? No meu caso aqui, eu estou calculando que 500 ml de água, ok? Coube assim em cima, hein? Uma colher bem farta de farinha de trigo.
E uma colher também bem farta, tudo de sopa, de detergente. Agora o negócio é misturar bem, dissolver bem, dar uma coadinha, porque senão ele vai acabar parando no borrifador, né? Então faz o seguinte, aguenta aí um pouquinho que eu vou dissolver isso aqui bem e já volto. Bom, acredito que já esteja bem dissolvido, então agora eu vou colocar nesse borrifador aqui. Só lembrando o seguinte, que se você tem um liquidificador aí, ou um mixer, acho que é legal bater nele, porque assim vai fazer com que a mistura fique bem homogênea. Ou se você tiver um pano de prato fácil aí, dá uma coadinha com o pano de prato. Vamos ver se isso aqui não vai entupir, né? Vamos lá, spray. Opa, tá valendo. Bora ver então eu aplicando esse inseticida natural e ver se funciona? Belezinha, 24 horas depois da primeira aplicação, estou eu aqui para fazer a segunda aplicação. Olha, eu já tenho uma ideia se esse inseticida natural é bom ou não, mas eu prefiro esperar os resultados da segunda aplicação para poder trazer um pacote de informações para você e poder cravar se é bom ou não. Valeu? Bom, eu tenho que te dar algumas informações bem importantes. Primeiro que é o seguinte, você tem que pulverizar toda a planta, tronco, galhos e principalmente as folhas em cima, mas também embaixo. Por quê? Toda a praga acaba se escondendo embaixo da folha para quê? Para se proteger dos predadores, passarinhos e até da intempérie, né? Das intempéries, sol, chuva. Então você tem que pulverizar embaixo e em cima. E eu fiz a primeira aplicação com esse pulverizador aqui. Muito legal, muito tranquilo, só que você tem que a cada pulverizada dar uma bombada aqui. Cara, isso cansa demais. Por menos folhas que tem a minha jabuticabeira, eu tive que dar no mínimo, sei lá, umas 150, 200 bombadas. Por quê? Você tem que aplicar embaixo e em cima. Por isso que eu te indico um pulverizador como esse que eu já mostrei aqui no canal, que é um pulverizador à pressão. Você coloca o líquido e depois faz assim para ele dar pressão e aí você só aperta o gatilho, fica muito mais fácil. Sem contar que aqui você regula como você quer que o leque seja, mais aberto ou um fio somente. Bom, esse pulverizador ele tem nas opções de 2, 5 e 20 litros. Caso você se interesse, tem o link aqui na descrição ou os links aqui na descrição para você poder adquirir o seu. É muito importante também dizer o seguinte, quando você fizer a receita, não faça muito de olho, siga mais ou menos a receita que eu dei, mas eu vou reforçar agora, tá? Para que ele não fique nem muito fraco e nem muito forte. Dissolva muito bem e não caia na tentação de querer coar, colocar num coador desses coador de papel ou até num pano de prato, porque você vai acabar deixando os sedimentos, né? O pozinho da farinha no filtro. E aí não vai funcionar como deve funcionar normalmente. E fica tranquilo que se você dissolver bem, tá? Se você bater bastante, não vai ter problema e o bico do pulverizador ele não vai entupir. Detalhe, eu já fiz essa receita tem uns 10 minutos, então, querendo ou não, o sedimento vai acabar indo para baixo. Então, é sempre legal, né, dar uma boa mexida. E faça isso antes de jogar o ar aqui dentro, senão ele não vai, como é que se diz, misturar. Bora lá para a segunda aplicação. Um detalhe também que eu fiquei meio cabreiro de ter as cochonilhas na raiz da planta, ou melhor, ali na parte de baixo do vaso.
Como eu tinha colocado algumas pedras ali, então o que eu fiz? Eu tirei todas as folhas secas que haviam caído ali e que eu também tinha colocado, tirei as pedras, dei uma lavada, dei uma boa geral e só vou voltar com as pedras novamente depois de fazer a segunda aplicação. Bora lá ver essa segunda aplicação e logo na sequência o meu ok ou o meu não ok para esse inseticida natural? Bom, e depois aí de dias nessa maratona tentando acabar com as cochonilhas do meu pé de jabuticaba, eu estou aqui com o resultado. Tem muita coisa que eu quero te falar, muita expertise, né, que eu consegui durante todo esse processo, mas caso você não queira saber disso, só quer saber se funciona ou não, vai na fé. Pega a receita que funciona muito, muito bem, tá bem? Só tenha em mente o seguinte, nem mesmo defensivo agrícola tem eficácia de 100%. Vacina não tem, desinfetante que você compra em mercado não tem. Te desafio a encontrar um desinfetante que tem estampado no rótulo mata 100% dos germes e bactérias. No máximo você vai encontrar 99,99%. Então, o que dirá de uma receita caseira que usa produtos do dia a dia que você encontra na sua casa e não produtos químicos, tá? No meu caso, funcionou 100%. Deixa eu te dizer o seguinte, antes da primeira aplicação, eu dei uma boa olhada na minha jabuticabeira e eu encontrei 16 cochonilhas, tá? Dessas 16, eu recolhi com cuidado 3 e coloquei num pote de sorvete. E borrifei essa mistura nessas cochonilhas. O que aconteceu? Eu percebi que nos primeiros minutos elas ficaram paradas e depois continuaram a se movimentar. Depois de alguns minutinhos pararam. E até tem um vídeo mostrando aí, um vídeo bem curtinho, mostrando uma cochonilha mexendo a patinha e depois ela ficou imóvel. As 3 ficaram imóveis por pelo menos assim 1 hora. Quando voltaram à ativa, ficaram muito rápidas. E isso ficou assim mais ou menos uma meia hora, 40 minutos. Eu falei, putz, esse troço não vai funcionar. Só que depois desse tempo elas pararam, ficaram quietas. E eu fui percebendo ao longo das horas que aquela penugem branca em cima delas foi secando, foi diminuindo e elas morreram mesmo. Depois de horas, elas morreram, provavelmente sufocadas. Talvez acredito que a farinha, né, o pó da farinha tenha sugado a umidade delas, assim como elas fazem com as plantas, né? E nesse meio tempo, enquanto eu aguardava, né, saber o resultado da aplicação direta nos bichos, porque eu tive que reservá-las, porque eu podia controlar, eu podia ficar de olho nelas, né? Aí eu fiz a aplicação na minha jabuticabeira, tá? E aí eu fui pro segundo dia de aplicação, 24 horas depois eu fui aplicar e eu só encontrei 3 cochonilhas, só 3 e bem pequenininhas. Fiz a segunda aplicação e depois de 2 dias, depois de 48 horas, eu fui procurar investir 20, 25 minutos aí, procurei embaixo de cada folhinha e não encontrei mais nada. Na verdade, encontrei 2 cochonilhas mortas, tá? Então, no meu caso, funcionou assim 100%. E eu tenho algumas dicas para te dar para você também funcione 100%, para que seja uma experiência boa para você. A primeira é, faça a mistura correta. O que é a mistura correta? Para mim, a cada meio litro de água, uma colher bem cheia de farinha de trigo e uma colher bem cheia de detergente de cozinha, desse que você lava a roupa. Mistura muito, muito bem mesmo. Não, a mistura tem que ficar bem, bem homogênea, não pode ter grumos, não pode ter... Você sabe, né? Tem que ficar bem, bem, bem homogênea. Caso você tenha dificuldades de fazer essa mistura, você pode usar um mixer ou até um liquidificador. Mas eu tenho certeza que você não vai ter problemas, porque uns 3, 4 minutos batendo ali, o próprio detergente ajuda bastante para que essa mistura
se dissolva. E a farinha é algo que foi feito justamente para... ela se dissolve fácil na água, no leite, né? Uma informação que eu passei 2 vezes ao longo do vídeo, e eu vou colocar uma tarja me corrigindo, é não coe. Não coa, tá? Eu tinha dito para você coar, pegar um pano de prato, não coa, tá? Não coa. Usa a mistura dessa forma porque ela não vai entupir o bico do borrifador ou do pulverizador. Fica tranquilo, tá? Uma outra coisa que eu tive que fazer, porque São Paulo está chovendo já há semanas, é colocar uma lona sobre a jabuticabeira para que a chuva não lavasse essa mistura. Então, se você estiver fazendo isso numa época de chuvas e puder cobrir, proteger essas plantas, vai ser muito importante, tá? Eu dei 2 aplicações somente, mas faz o seguinte, dá uma primeira aplicação, dá uma olhada se diminuiu a quantidade de cochonilhas e aplica 2, 3, 4, quantas aplicações forem necessárias para acabar com essa praga que realmente acaba com as suas plantas. Algo que assim foi muito trabalhoso para mim é que eu utilizei na primeira aplicação um borrifador. E aí o que acontece? Você tem que ficar fazendo esse movimento. Cara, cansa, machuca demais, principalmente uma jabuticabeira de 3 metros de altura. Você tem que ficar fazendo esse movimento é muito complicado. E para borrifar a parte de cima das folhas, fácil, porque eu tenho essa escada caracol, eu borrifava de cima. Mas a parte de baixo das folhas, que é onde a maioria das pragas se escondem para se proteger dos predadores e do sol e da chuva, ficava difícil. Os galhos mais baixos, ok, os galhos mais altos eu tive que colocar uma escadinha para poder fazer isso, realmente é complicado. E aí, na segunda aplicação, eu peguei esse pulverizador da Palisade, ok? Ele é muito legal porque você coloca a mistura do que você quiser aqui, tá? E aí você faz isso, injeta ar lá dentro e depois é só apertar, ele tem até uma trava aqui e você vai pulverizar de forma muito mais rápida e muito mais eficiente. E vai poder alcançar lugares onde você normalmente não conseguiria chegar, tá? Muito importante que você aplique essa mistura caseira em toda a planta. No tronco, nos galhos, nas folhas, como eu disse, tanto em cima como embaixo. E eu tenho uma cola ali para ver se eu não estou esquecendo nada. Ah, tá. Só lembrar lá atrás que eu disse que os bichinhos não vão morrer na hora, tá? Eles vão morrer depois de um tempo. Então, assim, super funcionou para mim. Eu também aproveitei, eu limpei a base do vaso, né? Tirei as folhas secas que estavam ali, as pedras, para ver se não tinha nenhum ninho ali, sei lá, onde é que elas ficam, se elas ficam só nas plantas ou se elas poderiam fazer algum tipo de ninho ali, tá? Então, como funcionou 100% para mim, eu tenho certeza que vai funcionar, vai ter um alto índice de eliminação das cochonilhas para você também. Eu prometi dizer de onde eu peguei essa receita. E essa receita foi pega do canal Pomar e Hortas Sustentáveis do Renato Oliveira. É um canal bem grande, ele tem, nesse momento que eu estou gravando essa finaleira do vídeo, ele tem 128 mil inscritos. Então dá uma olhada lá no canal, eu ainda não olhei por completo, mas com certeza ele tem muitas dicas que vão te ajudar aí para você que tem hortas e pequenas plantações dentro de casa, em espaços pequenos, tá? Dá uma olhada no canal dele, até como forma de agradecimento, e comenta lá que você acabou conhecendo o canal deles através aqui do Fazendinha do Ricardinho, tá bom? 2 informações importantes é que, muito importante antes de eu terminar, é que essa mistura ela não agride a planta, né? Uma vez que a gente está usando água, detergente e a farinha de trigo. E com relação ao detergente, se você ficar preocupado, fica tranquilo, tá? A minha jabuticabeira, sempre que ela termina uma florada, sempre que ela termina de dar os frutos, e principalmente após o verão, onde chove muito, o tronco dela fica todo encebado, preto, então eu costumo proteger a parte de baixo e dar uma esfregada com uma bucha, de leve, é claro, né? Com um detergente limpo bem, para poder tirar esse resíduo que com certeza vai criar fungos ali que vão prejudicar a jabuticabeira. Então não tem problema nenhum você
É óbvio que você não vai dar banho nas tuas plantas como você toma banho, né? Toda hora, né? Mas sei lá, uma vez por ano ou sempre que houver esse acúmulo de craca ali, é sempre legal você limpar mesmo. Eu agradeço demais para você que ficou comigo durante todo esse processo, espero poder ter ajudado. Se gostou, comenta aí embaixo, deixa o seu joinha. Se não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Ricardo Marques, um garotão aí metido a biólogo e a fazendeiro da cidade, tá bom? Se inscreve aí, super abraço e até o próximo vídeo.